Você parece. Não sei vocês vai aguardar. Olá, gente. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Barleta, sou residente do terceiro ano. Pode entrar, meu sentado. Sou residente do terceiro ano aqui do Hospital das Clínicas e hoje eu vou apresentar sobre a escolha de fluidos. Como o próprio nome diz, eu não vou apresentar sobre o compartimento venoso, não vou falar sobre fluido-responsabilidade, uma aula excelentemente dada pelo nosso amigo Gabriel. Não vou falar sobre de-ressuscitação, temos também uma aula do Tiago, versão desse tema, e também não vou falar sobre volemia. Na verdade, essa foi a aula do Gabriel. Eu vou falar sobre escolhas de fluido. E aí, nada mais justo do que a gente começar pelo básico. E aí eu trago um pensamento de um grande pesquisador, que o básico se chama básico, não porque é simples, em si porque é a base. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre alguns conceitos fisiológicos, mais uma vez, para quem quiser se aprofundar, tem a aula do compartimento venoso do Luiz Landim no canal, que é excelente. Então, eu vou trazer agora o conceito de pressão média de enchimento sistêmico. Nós temos o nosso coração. Vamos imaginar o nosso coração parado e aqui um circuito fechado, o lado arterial e o lado venoso. Quando o sangue não está fluindo, a gente vai ter a presença de uma pressão somente pela presença do sangue dentro do compartimento vascular. Nos trabalhos de Guyton com os cachorrinhos, nós chegamos ao valor de 12 milímetros de mercúrio. E aí a gente se pergunta, um trabalho com cachorros, será que nós temos dados referentes a humanos? E sim, nós temos. Como é que foi feito esse trabalho aqui? Eram pacientes que estavam internados em UTI, que estavam monitorizados sua PAI e sua pressão venosa central. E aí, depois que o paciente via falecer, eles plotavam a curva de como vai ficar essa pressão. Pode ser, oi, Manuelito, tudo bem? Como ficava essa pressão ao longo do tempo. E aí, eles chegaram que, 1 minuto após o óbito, a pressão média de enchimento, né, todas as pressões, a PVC, aqui a PAM, elas iam de encontro ao valor de 12,8, mais ou menos 5. O que determinava a variação dessa pressão era justamente o uso de vasopressores. E é interessante que a gente teve um caso de um paciente que veio a falecer, infelizmente, lá na UTI do fígado, ele estava monitorizado com pressão de artéria pulmonar, com a PVC e a pressão arterial, e a gente consegue observar esse comportamento, tendendo-se realmente ao valor de 12, mais ou menos 5. Beleza, mas nós temos que observar outra questão importante que às vezes a gente não para pensar, que o débito cardíaco, ou seja, o que é ejetado do coração, é o mesmo fluxo que retorna para o coração. Porque imagine, se, por exemplo, tivesse menos retorno venoso do que o débito cardíaco, chegaria um momento que tudo que está aqui do lado venoso acabaria. Ou vice-versa, se a gente tivesse um débito cardíaco maior do que o retorno, quer dizer, menor do que o retorno, a gente teria um represamento de todo o sangue no lado venoso. E isso não acontece. E aí, pela ação do coração, nós temos uma diferença de pressão por conta da própria ação do coração e também por conta da complacência dos vasos. Então, a gente tem complacência arterial, dos vasos arteriais, diferente, menor complacência, do que os vasos venosos, que tem uma maior complacência. E por isso eu coloquei essa bolinha para mostrar justamente que os vasos venosos, eles trabalham como se fosse um capacitor elétrico, onde eles recebem aqui uma corrente alternada e, por conta da sua maior complacência, eles acabam amortecendo esse efeito pulsátil e aí a gente tem um fluxo venoso constante, como se fosse um capacitor ajusante mandando uma corrente contínua. Beleza. E aí, pela interpretação de Guyton, a partir dessa análise voltada para o retorno venoso, nós temos que o retorno venoso ele não acontece porque o VE manda o sangue para o coração, manda o sangue para frente, desculpa. Na verdade, o retorno venoso e, consequentemente, o débito cardíaco, ele acontece por conta da ação de esvaziamento do ato direito, a partir do momento que o VD manda esse sangue para o pulmão, para a circulação pulmonar. É como se o coração trabalhasse como uma bomba de sucção, não como uma bomba que faz uma pressão positiva.
Vamos imaginar que vocês estão dentro do estádio, torcendo para o seu time de coração. Então, aqui, a gente está aqui vendo, e, por sinal, nesse jogo, o Vitória perdeu. Vamos imaginar que a gente está dentro de um estádio bastante cheio. Acaba o jogo, todo mundo tem que ir embora. E tem uma estação de metrô próxima a esse estádio. Então, vai chegar um momento que não vai ter mais fluxo de pessoas, porque essa estação está totalmente lotada. Só vai retornar o fluxo de pessoas a partir do momento que chegar o metrô e esvaziar essa estação. E aí, esvaziando essa estação, permite que novo fluxo aconteça e assim por diante. Então, essa é a analogia que eu trago para entender mais ou menos a visão de Guyton sobre o débito cardíaco. Agora, mais uma analogia. Analogia do vaso aqui, para mostrar realmente o efeito de capacitor que nós temos dos vasos de capacitância. Então, vamos imaginar aqui um tanque e uma torneira. Quem bombeia o fluido para essa torneira é o nosso coração. Então, aqui temos o fluxo arterial. E aí, à medida que esse coração vai funcionando, esse tanque vai se enchendo. E aqui a gente tem uma boca de esvaziamento desse vaso. Porém, a gente tem uma coluna de líquido acima dessa boca. Essa boca vai permitir realmente o retorno do sangue para o coração, porém, quem vai impelir esse fluxo aqui vai ser essa coluna de líquido aqui, que vai exercer uma pressão hidrostática. Então, somente o volume estressado, ou seja, o volume que exerce pressão sobre o continente, no caso, aqui são os vasos sanguíneos do lado venoso, que vai exercer essa pressão. E aqui o volume que está abaixo, ele não exerce nenhuma pressão hidrostática sobre o retorno venoso. Então, aqui a gente consegue observar uma analogia para a pressão hidrostática representando essa pressão média de enchimento e o gradiente entre a pressão média de enchimento e a pressão do átrio direito, que é menor por conta da ação de esvaziamento do coração, nós vamos ter esse gradiente que vai impelir o retorno venoso. Então, volume estressado é o volume que gera pressão sobre as paredes dos vasos. Os principais determinantes dessa pressão média de enchimento vai ser o próprio volume estressado, como a gente viu. Quanto maior o volume, maior vai ser a coluna de líquido, ou seja, maior vai ser a pressão contra os vasos. Mas também, como a gente viu lá no estudo, o tônus vascular ele vai exercer influência sobre a pressão média de enchimento. E o volume não estressado é aquela pressão que não gera, aquele fluido que não gera pressão transmural, e aí é 85% do volume total da nossa circulação. Então, quando a gente dá volume, o nosso objetivo é aumentar o volume estressado e, consequentemente, aumentar o retorno venoso a partir do aumento da pressão média de enchimento. Né? A gente vai aumentar esse gradiente, consequentemente aumentamos o retorno venoso e, consequentemente, aumentamos a idade cardíaca. Então, a gente tem como aumentar esse volume estressado dando volume. Então, a gente consegue observar uma maior coluna aqui, nessa analogia, representando realmente o aumento do volume estressado, gerando um aumento da pressão média de enchimento. Mas também podemos aumentar o volume estressado simplesmente aumentando o tônus dos vasos, né, dando vasopressores. Então, a gente também consegue aumentar o retorno venoso, aumentar o débito cardíaco, dando noradrenalina. Agora, vamos ver só esse gráfico aqui, que representa a pressão do átrio direito no eixo X versus retorno venoso no eixo Y. E a gente consegue plotar justamente aqui como é que ficaria essa curva aqui, de retorno venoso versus pressão do átrio direito. À medida que a pressão do átrio direito diminui, vai aumentar aquele gradiente de pressão entre a periferia e a região central. Então, quanto menor a pressão do átrio direito, o PDC, a gente observa um aumento no retorno venoso. Até que, se a gente chegar numa pressão negativa, aqui esse retorno venoso acaba ficando constante, porque acaba tendo coladamento dos vasos centrais, e isso aumenta a resistência e contrabalanceia esse aumento do gradiente. E quando a gente observa que o fluxo é zero, é porque a pressão do átrio direito se igualou à pressão média de enchimento. Então, onde importa aqui no eixo X é a nossa pressão média de enchimento. Porém, como eu falei anteriormente, a gente lembra que retorno venoso é igual a débito cardíaco. Então, com esses mesmos eixos, eu consigo plotar
uma segunda curva, que é a curva de débito cardíaco versus PVC. Parece muito com a curva de Frank-Starling, né? E aí a gente tem um ponto de interseção do retorno venoso com o débito cardíaco, que é o que acontece na nossa homeostase, né? No nosso equilíbrio, o retorno venoso é igual ao débito cardíaco. Eventualmente, assim, a gente acabou de fazer um bolus rápido de fluidos, então, eventualmente, o retorno venoso dá um pico, fica maior que o débito cardíaco, até as fibras cardíacas, né, aumentarem o seu inotropismo para acomodar esse retorno venoso. Porém, quando a gente observa o momento de equilíbrio, o débito cardíaco vai ser igual ao nosso retorno venoso. E aí agora, mostrando um pouquinho da ação dos fluidos e, consequentemente, dos vasopressores, se a gente aumentar o volume estressado, seja dando volumes, vou focar no dando volume, né, que é o que a gente está falando. Então, se eu dei mais volume para o paciente, o que é que vai acontecer? Mantendo a contratilidade constante, se eu dei mais volume, eu consigo aumentar o débito cardíaco, né, da mesma forma que eu aumento o retorno venoso. Mas, como a contratilidade do coração, que é a inclinação dessa reta, se manteve constante, o ponto de equilíbrio acontece em um nível de PVC maior. E aqui a gente consegue ver um pouquinho dos conceitos de fluido tolerância e fluido responsividade. Eu posso ter fluido responsividade aqui, mas às vezes a PVC está tão elevada que eu posso ter fluido tolerância. E isso às custas de uma pressão média de enchimento maior, porque eu aumentei volume estressado. Se eu aumentei volume estressado, eu aumentei a pressão média de enchimento. Então, se eu aumento o volume estressado com a contratilidade do coração constante, eu consigo aumento do débito cardíaco, porém com aumento da PVC. Agora, também não é o escopo da aula, mas mostrando aqui, se ao invés de dar volume ou dar noradrenalina, eu dou uma dobutamina, um inotrópico. Eu vou aumentar a contratilidade do coração, da mesma forma, eu vou aumentar o débito cardíaco, o retorno venoso, mas eu vou conseguir um equilíbrio com uma PVC mais baixa. Então, com volume estressado constante, se eu der inotrópicos, aumento da contratilidade, eu consigo o débito cardíaco maior com uma PVC menor. Então, para fechar essa parte básica, né, do Paulo Marcelo, nós temos aqui que a precarga, pelo conceito de Guyton, seria o grande regulador do débito cardíaco. O aumento da pressão média de enchimento, se a gente seguir Guyton totalmente, assim, de maneira cega, teoricamente, a gente conseguiria aumentos infinitos do débito cardíaco, mas a gente sabe que isso não acontece, justamente por conta do efeito de Frank-Starling. Vai chegar o momento do platô, então não adianta eu ficar tochando o volume para aumentar o volume estressado, aumentando a pressão média de enchimento, que vai chegar o momento que a gente vai chegar no platô de performance cardíaca. E aí, justamente por conta disso, o modelo de Guyton isoladamente falha ao explicar sobrecarga de volume. E, na real, a gente tem esse platô, né? Beleza. Então, falei um pouquinho da fisiologia do porquê a gente dá volume, e agora eu vou falar sobre os tipos de fluidos que a gente tem à disposição. Basicamente, são dois. Colóides versus cristalóides. Cristalóides, e aí eu abro parênteses para cristalóides, nós vamos ter dois tipos, né? Que seriam a salina, 0,9%, e nós temos as soluções balanceadas. Vamos começar com o famoso sorinho, né? Todo mundo se forma e aí, vai dar um plantão, chega aquele mais intoxicado, né? A gente, bora prescrever um sorinho. Então, é inerente da função médica. Então, até por isso, vai ser o primeiro fluido que eu vou falar. O uso de fluidos intravenosos, eles começaram realmente de maneira mais ampla na época da cólera, em 1830. E aí, quando a gente bota na literatura, várias composições são ditas fisiológicas. Porém, o que a gente chama hoje de solução fisiológica, que é a salina 0,9%, foi cunhada pelo Hamburger, em 1896. Gostou? Ele, na época, ele estava estudando o quê? A hemólise das hemácias em diferentes meios fluidos. E aí, o que ele observou? Que, num estudo in vitro, a salina 0,9% não causava hemólise dessas hemácias. Então, o estudo in vitro trouxe esse termo fisiológico, mas é um estudo in vitro. Então, a gente sabe hoje que a salina tem tudo, menos uma propriedade fisiológica. E a composição dessa salina é 154 mEq de sódio com 154 mEq de cloro em 1 litro. E como o professor gosta de falar,
1 litro de salina tem 11 sachês de sal. Então, eu desafio o Rafael chegar lá no Palheta, pegar 11 sachêzinhos em 30 minutos, que é o bônus que a gente faz, né? Ele quer comer em 30 minutos. Comer 11 sachêzinhos de sal. É muito sal. Então, a gente entende por que a gente tem que se preocupar com soluções diluídas em salina por conta dessa quantidade de sal que a gente oferta para o paciente. Outro problema é o efeito sobre o equilíbrio ácido-básico. Eu não vou me ater muito a esse exemplo. A gente vai ter uma brilhante aula pela Yun, relacionando o Stuart e o uso de fluidos, mas só para a gente ilustrar um pouquinho, pode entrar. Nossa, tudo bem? Nós temos aqui, vamos imaginar um paciente que tem 5 litros de plasma, com sódio de 140 com cloro de 101. O CID, ou seja, a diferença entre os íons fortes, é de 39. Vamos imaginar que a gente ofertou 2 litros de salina a 0,9%. E vamos considerar que a distribuição foi toda para o meio intravascular, que na verdade isso não acontece, só 25% fica retido no meio intravascular. Então, a gente acabou ofertando mais 308 mEq de cloro e de sódio. E aí, agora nós vamos ter 7 litros, e recalculando aqui, o sódio vai para 144 e o cloro vai para 116. O CID, que era de 39, cai para 28. E isso, por Stuart, representa uma acidose, no caso hiperclorêmico. Então, pelo cloro ter uma concentração menor no nosso sangue, ele varia muito a partir desses aportes, mesmo que equimolares, de cloro com sódio. Então, ele tem esse efeito realmente de causar acidose de anion gap normal. Agora vamos falar justamente das soluções balanceadas, que surgiram justamente por conta desse efeito acidótico da salina. Então, nós temos o Sidney Ringer, e ele estudava o quê? Ele estudava a performance dos músculos estriados cardíacos de Hans também em meio de fluido. E aí, um assistente muito inteligente, o que é que ele fez? Ele se confundiu e, ao invés de usar água destilada, ele acabou usando água da pia. E aí, quando o Ringer usou essa solução, percebeu-se um aumento da contratilidade. E aí, foi aí que ele foi estudar o que é que tinha nessa água da pia que fez com que a contratilidade melhorasse dessa célula cardíaca. E aí, ele chegou na fórmula da solução de Ringer. Posteriormente, o Hartmann acrescentou lactato de sódio a essa solução, dando origem ao que a gente conhece como Ringer lactato, né? Que teria 131 mEq de sódio, a gente tem 5 mEq de potássio, temos um pouquinho de cálcio, e parte daquela carga de cloro era substituída por um ânion orgânico, no caso aqui o lactato de sódio. O lactato, né? Ânion. E aí, a gente posteriormente teve o surgimento da plasma light, que aí substituiu o lactato por gluconato ou acetato, e aí a gente tem aqui que aquele lactato ele é substituído por 23 milimol por litro de gluconato e 27 milimol de acetato. Então, quais são as características finais de uma solução balanceada? Então, nós temos aqui, elas vão ter um conteúdo de ânions que vão substituir a presença do cloro. Então, por conta disso, acabam induzindo menos acidose hiperclorêmica. Por quê? Porque todos esses ânions acabam, de certa forma, caindo no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. E aí, a gente vai ter o consumo de H+, aqui esse CO2 sai pela respiração, então nós temos, de certa forma, um consumo de ácidos quando a gente oferta a solução balanceada. E aí a gente pode observar da mesma forma, análoga à salina, o efeito sobre o CID do paciente. Então, ofertando aqui 2 litros de Ringer lactato, no final nós vamos ter um sódio de 139, um cloro de 103, o lactato é metabolizado no fígado, na sua grande parte, e aí o CID vai para 36. Então, caiu de 39 para 36. Então, é bem menor essa redução que acontece no CID. Agora, eu vou falar dos colóides e vou focar na albumina, nosso grande colóide, principalmente lá no 9A. E aí, a gente tem que entender o que é um colóide. O colóide é uma partícula, uma molécula, que não é tão grande o suficiente para depositar, mas também não é pequena para ficar diluída. Então, ela fica ali só banhando. Então, ela acaba exercendo o efeito de pressão oncótica, mas, como ela não atravessa as membranas semipermeáveis, o que vai acontecer?
nós vamos observar que eles exercem uma pressão oncótica, mas acabam que não fluem através dessas membranas representadas pelos capilares e pelas venas. E aí, quando a gente observa o equilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica, a gente consegue observar esse andar, né, esse fluxo de fluidos através das membranas. Então, se a pressão hidrostática se iguala à pressão oncótica, não há fluxo. Se a pressão hidrostática vence a pressão oncótica, então a gente vai ter uma tendência a jogar o fluido para fora, então o F para os tecidos. Se a pressão oncótica acabar superando essa tendência a jogar o fluido para fora por conta da pressurização dos vasos, nós vamos ter uma reabsorção do edema tecidual. Então, só para ilustrar aqui, nós temos aqui a nossa membrana semipermeável, e aqui a gente vai ter o delta de pressão hidrostática jogando o líquido para fora, e nós vamos ter o delta de pressão oncótica jogando o fluido para dentro, e nós temos parte também do fluido retornando através da linfa. Então, no modelo clássico de Starling, a gente vai ter que na altura dos capilares pós-arteriolares, nós temos o delta de pressão hidrostática levando a um efluxo de água, e à medida que vai realmente concentrando o sangue do lado venoso, nós vamos ter essa pressão oncótica puxando e parte voltando pela linfa. Porém, a gente tem um modelo revisitado de Starling, que é o modelo que engloba o glicocálix. O que é glicocálix? Glicocálix é como se fosse um gel composto por membranas, por proteínas de membranas, que reveste o endotélio no meio intravascular, e aí esse líquido, que é um gel hidratado, que está associado ao glicocálix, ele é intravascular, porém ele não circula. Então ele fica ali realmente hidratando esse meio endotelial. E aí, quando a gente observa a reabsorção de fluidos, na realidade, a troca de fluidos não acontece a partir da vênula. Na verdade, o que acontece é que o intravascular é expandido a partir desse fluido vindo do glicocálix. E por isso que lesões no glicocálix interferem nesse manejo de fluidos e na permeabilidade dos vasos. E aí o fluido ele tende sempre a sair do vaso e só retorna através da linfa. E aí a gente consegue observar justamente isso, a pressão hidrostática jogando o fluido para fora, tendo uma troca aqui com o glicocálix, e o fluido só retorna através da linfa. E aqui, de maneira análoga, a gente consegue observar que o delta de pressão hidrostática sempre vai superar o delta de pressão oncótica. Então a água só sai e só volta através da linfa. Beleza, agora vamos entrar na área que o Tito mais gosta, falar sobre evidências. E o Taniguchi também, mas ele não está aqui. É uma parte chata, eu sei. Mas no final eu prometo que eu vou dar uma resumida para falar assim, em quais situações eu vou escolher qual fluido. Então, vamos começar com o duelo, albumina. Tá gostando, né? Você tá gostando. Albumina versus cristalóides. Então, a gente tem um estudo 6 de 2004. Foi um estudo pragmático, e aí a pergunta era, será que a ressuscitação volêmica com a albumina versus a salina afetaria a mortalidade de pacientes? Então acabou que randomizaram quase 7.000 pacientes na Austrália, tinha que ser na Austrália. Intervenção foi a ressuscitação de albumina a 4% versus o controle que recebeu ressuscitação com soro fisiológico, e o desfecho era a mortalidade em 28 dias. E não teve diferença. Não teve diferença de permanência em UTI, não teve diferença em ventilação, não teve diferença em terapia substitutiva renal. Mas quando a gente olha para os subgrupos, a gente consegue observar que os pacientes que sofreram trauma tinham realmente um sinal para ser benéfico para a salina. E quando a gente olha dentre os pacientes que sofreram trauma, aqueles que tinham TCE, houve um aumento aumento de mortalidade nesse grupo. Outra coisa que a gente consegue ver aqui na análise de subgrupo é que teve um sinal aqui positivo para o uso do ringue lactato para quem tinha sepsis, né, na época sepsis grave. E aqui é um estudo que foi um follow-up desses pacientes do SAFE. Eles continuaram seguindo esses pacientes que tiveram TCE, e aí observaram que em 28 dias e 24 meses houve realmente uma abertura da curva de sobrevivência, mostrando que a albumina talvez aumente, talvez não, né? Aumenta a mortalidade aí em comparação com a salina. E aí,
diante daquele sinal de albumina ser positiva para o paciente séptico, veio o Albios em 2014, que buscou justamente avaliar uma população de adultos com sepsis, e aí comparou a albumina com cristalóides versus cristalóides sozinho, observando mortalidade. Então, foram 1.800 pacientes randomizados, e aí tinha uma intervenção aqui, albumina 300 ml, para manter a albumina sempre acima de 3 versus cristalóides, mortalidade de 28 dias. Sem diferença. E aí, a gente consegue observar que não teve diferença de mortalidade, não teve diferença de terapia substitutiva renal, não teve diferença na ventilação, mas teve uma redução mais precoce de vasopressores. Agora vamos falar da albumina em outros cenários, né? Falamos aqui em cenários mais gerais, vamos trazer cenários mais específicos. Então, o Solavera, em 2003, buscou estudar, no caso, a infusão de albumina para pacientes cirróticos, na paracentese de pacientes cirróticos. Então, a gente tem a disfunção intravascular, a disfunção circulatória associada à paracentese, e aí ele buscou avaliar a infusão da albumina para prevenir essa disfunção. E aí ele definiu essa disfunção como aumento de 50% da renina plasmática após o 6º dia da paracentese, que denotaria uma desidratação. E aí, o que foi observado? Que, de fato, os pacientes que receberam albumina, eles tiveram uma menor incidência dessa disfunção, e aí a intervenção era dar 8 gramas por litro de ascite drenado. Porém, o que eles observaram? Que somente os pacientes que tinham drenado 6 litros ou mais, houve um efeito benéfico. Para quem drenou 6 litros, né, ou menos, no caso 5 litros ou menos, não teve essa diferença. Então, é daí que surge aquela indicação da gente fazer a reposição de 8 gramas de albumina por litro de ascite drenado, quando a gente passa dos 5 litros de ascite na nossa paracentese. Já o SORT, ele buscou avaliar a prevenção da lesão renal aguda em pacientes cirróticos com PBE. E aí, da mesma forma, ele comparou albumina e sem albumina com antibiótico terapia, e aqui a albumina, o protocolo era 1,5 gramas por quilo no D1 do diagnóstico e repetia a dose 48 horas depois. E aí ele avaliou o MAKE-30, né, a incidência de lesão renal, mortalidade... Não é MAKE-30 não, mas buscou esse desfecho composto aqui. E aí, o que eles observaram? Houve diferença na terapia substitutiva renal em favor da albumina e menor mortalidade. Então, daí que vem a nossa indicação, né, que a gente faz a albumina na PBE. Por último, Ortega avaliou aqui a comparação da terlipressina sozinha versus terlipressina mais albumina no contexto da síndrome hepatorrenal. E aqui, mais uma vez, só uma coisa que é importante, antes da gente firmar o diagnóstico da síndrome hepatorrenal, tinha um desafio da albumina por 48 horas, né? Os pacientes recebiam 60 a 80 gramas por pelo menos 48 horas, não melhorou, então afastaria algo de pré-renal e aí ficaria com o resultado, né, com o diagnóstico de síndrome hepatorrenal, entraria no estudo. E aí, mais uma vez, a albumina associada à terlipressina melhorou o desempenho na reversão da síndrome hepatorrenal. E abriu a curvinha aqui de sobrevivência em 90 dias. Então, hoje, a gente, diante de uma síndrome hepatorrenal, liga a terlipressina e deixa a albumina lá por 14 dias ou até a reversão da síndrome hepatorrenal, que é uma create menor do que 1,5. Por último, o estudo Frisk, o que ele fez? A gente viu a albumina na PBE e um paciente séptico, cirrótico, no contexto, sei lá, de uma infecção pulmonar. Então, ele buscou avaliar o uso da albumina como o desfecho, a melhora da PAM, né, um desfecho substituto. E aí ele consegue observar que, realmente, com o uso da albumina, houve uma manutenção de uma pressão melhor. E quando ele olha o desfecho secundário, aqui que foi, eles observaram a mortalidade, houve uma diferençazinha aqui no 7º dia. Então, há uma sugestão no guideline da ESEQIM de fluidos para o uso de considerar o uso da albumina nesse contexto, né? A albumina 4%, 5%. Agora, já está acabando, gente. Pronto. Solução salina versus a solução balanceada. Então, nós temos aqui, o primeiro estudo foi o SMART, e aí ele buscou avaliar em mais de 15 mil pacientes, a intervenção era soro balanceado versus a salina,
e aqui sim no MEC 30, né? Morte, terapia substitutiva renal, disfunção renal persistente em 30 dias. E aí ele avaliou realmente, aqui só para mostrar que, de fato, a concentração do cloro ele sobe mais com o uso da salina, e, de fato, o bicarbonato cai mais, então denotando um pouco de acidose metabólica. E aí, quando a gente olha para o MEC 30, a gente observa uma diferença em favor ao uso do Ringer lactato. E aí, quando a gente observa para os pacientes sépticos, a gente olha realmente um benefício aqui na análise de subgrupo para o uso do Ringer lactato nessa população. E a mortalidade intra-hospitalar dos pacientes com sepse, ela reduziu com o uso do Ringer lactato em comparação ao uso da salina. E aí veio o estudo Basics do Zampieri, foi aqui do Brasil, de 2021, que ele, dessa vez, resolveu olhar para o Plasma Light, né, que é uma solução balanceada também versus salina, e aqui o desfecho foi mortalidade em 90 dias. Foi um estudo fatorial, então eles olharam também a taxa de infusão, mas não teve influência nos resultados. Foi mais de 11 mil pacientes randomizados. E aqui o desfecho mortalidade em 90 dias. Não houve diferença, mas algo que é interessante. Quando a gente olha para a análise de subgrupo, quem sofreu TCE tinha um malefício ao uso das soluções balanceadas e um benefício a favor aqui da salina a 9%. Então, talvez, né, aqui uma análise de subgrupo, mas talvez salina diminua a mortalidade nesse contexto do TCE. E aí, o estudo Plus, em 2022, muito parecido com o Basics, mas a diferença é que ele excluiu os pacientes com TCE. E aí, aqui não teve tanta diferença no pH, mas teve diferença realmente no cloro, aqui para o paciente. Não houve diferença na mortalidade. E na análise de subgrupo é neutrão, assim. Então, diante de vários estudos que falam é positivo, negativo, positivo, né? O que a gente faz? Meta-análise. E aí, o Zampieri publicou em 2023 aqui essa meta-análise, e aí ele buscou avaliar justamente a comparação solução balanceada versus salina e mortalidade de 90 dias como desfecho. Então, ele incluiu os dados individuais, então ele teve acesso de todo o banco de dados daqueles estudos prévios e outros que eu não citei aqui. Então, foi mais de 34 mil pacientes, e a intervenção era receber solução balanceada, controle e receber salina. E aí, o desfecho era mortalidade de 90 dias, ele apresentou realmente a análise bayesiana como principal, mas também tem a análise frequentista associada. E aí, o resultado foi que a probabilidade posterior de se reduzir mortalidade com o uso da do Ringer lactato, de uma maneira geral, foi de 89,5%, então mostrando realmente uma probabilidade muito alta de benefício com o uso do Ringer lactato. E quando a gente olha para as análises de subgrupo, a gente consegue observar que quem usou a solução balanceada no contexto de TCE, a probabilidade de malefício foi de 97,5%. E a análise frequentista também mostrou diferença. Então, soro fisiológico no TCE aumenta a mortalidade, em comparação com o Ringer lactato. E quem não... Ao contrário. Para testar você, para ver se você está prestando atenção. E aqui, quem não usou salina previamente, então, porque tinha gente que já tinha usado salina antes da randomização, então teve essa contaminação. Então, quem não tinha usado a salina, a gente conseguiu observar uma redução do risco com o uso do Ringer lactato. Então, só recapitulando, como o nosso grande preceptor falou, então, salina no TCE traz, talvez, né, que apontado pelo estudo, maior risco de mortalidade. Claro. Qual o fluid design? Então, bora lá. Agora é o momento crucial da aula. A aula poderia ser resumida nisso aqui. Mas vamos usar a salina no contexto de TCE e a gente extrapola para o neurocrítico. Então, se a gente estiver na UTI do Pedro Mendes, bora prescrever essa salina. Aí agora a gente sabe, né, que a albumina e a solução balanceada aumentam a mortalidade. Vamos evitar a salina, obviamente, na acidose metabólica, por conta desse efeito do equilíbrio ácido-básico, que eu vou apresentar também. E cuidado com o shift de potássio, porque a acidose ela induz realmente a hipercalemia. E aqui, a solução balanceada, a gente vai usar de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, o Ringer é para todo mundo. A TCE, neurocrítico, para dar preferência à salina a 9%, 0,9%.
E aqui é seguro na hipercalemia, porque o rig lactato tem um pouquinho de potássio, tem esse receio, será que vai aumentar? Não, não aumenta. A CAD, ela tem estudo randomizado, mostrando que a solução balanceada, né, o rig lactato, consegue uma correção mais rápida da CAD, em comparação com o uso da salina, e a gente só vai tomar cuidado com o uso do rig lactato no contexto de hepatite fulminante, porque aí a gente perde parte do clíris lactato, embora dar preferência para o plasma light, se a gente tiver à disposição. E a gente pode ter a possibilidade de manipular o equilíbrio ácido-básico justamente usando esses fluidos. Então, se a gente está diante de um paciente com alcalose metabólica, a gente pode dar soro biológico. Se a gente está diante de um paciente com acidose com anion gap aumentado, a gente pode preferir dar o rig lactato. E se a gente tem um paciente com acidose de anion gap normal ou urêmico, né, extrapolando um pouquinho do Bicarciu, do Sodabic, que é um estudo piloto que o Ari já publicou, mas está recrutando, que é o uso de bicarbonatada no contexto de acidoses metabólicas, a gente pode pensar numa bicarbonatada. Já para a albumina, nós vamos ter 3 situações, então manejo da PBE, manejo da síndrome hepatorrenal e no contexto de paracentese volumosa. Então, manejo da PBE, a gente faz 1,5 no diagnóstico, depois repete 48 horas depois 1 grama, lembrando da antibiótico terapia. No manejo da síndrome hepatorrenal, a gente faz o desafio da albumina, a gente dá 1 grama por quilo por 2 dias, aqui a gente pode dividir em 3 a 4 tomadas no dia, e aqui, se fechou o diagnóstico, a gente mantém aqui 50 gramas por 14 dias, lembrando da termopressina. Para centese, 8 gramas por litro de acite. Se eu remover 7, é 8 vezes 7, não é 2 vezes 7. Né? 2 vezes 8, desculpa. Às vezes a gente escuta falar, é só o litro que excedeu a 5. Não, é o volume total. E outras possibilidades do uso da albumina, aqui no caso lá do paciente cirrótico, que a gente vai precisar expandir, a gente pode usar o soro albuminado, então para dar mais ou menos 5%, poderia ser 500 ml de Ringer com 150 de albumina, 20%. E a gente tem esse estudo aqui da Etienne Macedo, ela é brasileira, ela avaliou a profilaxia de hipotensão intradialítica. Os pacientes tinham uma albumina menor do que 3, eles recebiam 100 ml de albumina a 25%, então a gente faz a 20%, que é quase 25%. No início da diálise se associou com menor desfecho em termos de hipotensão. Então, obrigado.